Glória a Deus, boa noite, povo de Deus da Igreja Firme na Rocha, espero que todos estejam bem. João capítulo 6, versículo 16 diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles resolveram recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado ao outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para os que vigiamos e cremos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: Eles deram o pão dos céus. Declarou Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Glória a Deus. Vemos aqui que, na realidade, se começa no capítulo 6, no começo, você vai ver a grande multiplicação daqueles pães e daqueles peixes, né? Porque havia ali um menino, você conhece a história, que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas Deus também diz aqui que, depois que acabaram de comer, ele mandou que juntassem todos os pedaços e que nada se desperdiçasse, né? Mas depois que tudo acabou, vemos aqui que o povo falou: sem dúvida este é o profeta que deve ir ao mundo. No 14b do 6. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Mas aqui, depois que ele se retira para o monte, ele ordena aos discípulos que passassem para o outro lado, para Cafarnaum. E ali sempre tem aquele mar revolto, né? Porque é próprio da natureza naquele lugar. E a palavra do Senhor aqui nos relata que eles remaram contra a tempestade, contra o vento, entre 5 e 6 quilômetros, e não conseguiam ultrapassar aquele limite. Muitas vezes, meus amados, Deus coloca situações nas nossas vidas para nos testar, coloca barreiras nas nossas vidas para que nós possamos entender que quando Ele está no barco, quando Ele é o timoneiro, quando nós verdadeiramente entendemos que sem Ele nada podemos fazer, assim como foi lido, que Ele é o pão da vida, aquele que vai a Ele nunca terá fome, e aquele que for até Ele nunca terá sede, né? E o vento, ele era contrário, mas de repente Jesus, ele sabia tudo o que estava acontecendo. Então ele chega e ele começa a caminhar, ele diz que anda sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Então quando ele começa a andar, creio eu, até metade do caminho, né? Jesus que se aproximando-se do barco, andando sobre o mar, ele não entrou diretamente no barco. Ele foi se aproximando. Assim é Jesus na minha e na sua vida, ele não entra de qualquer jeito. Nós precisamos abrir as portas dos nossos corações. A palavra do Senhor diz: eis que bato à porta, aquele que ouvir e abrir,
Então eu entrarei e cearei com ele. E ficaram aterrorizados. Quer dizer, eles ficaram como, o que está acontecendo? Andando por sobre as águas, uma hora dessa madrugada, tudo escuro, né? Mas rapidamente, ele disse, sou eu, não tenham medo. Então, meus amados, quando nós verdadeiramente andamos com Jesus, nós não temos que ter medo de qualquer situação. Porque quando nós queremos que verdadeiramente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, tudo vai ser concluído quando nós entendermos e aprendermos a depender tão somente dEle. Porque a palavra do Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. E Ele diz, sou eu, não tenham medo. Então olha só, então resolveram recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Olha só, como a tempestade parou de repente quando você deixa entrar verdadeiramente, né? Receber Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua e da minha vida. Quando nós verdadeiramente entendemos e entregamos tudo a Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas, diz a palavra do Senhor, está escrito, então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Olha que rapidez, logo chegaram à praia. Mas eu creio que, viajando na palavra, Jesus, os discípulos não podiam chegar ao outro lado sozinhos, sem que Jesus estivesse com eles. Porque senão eles iam ficar perplexos, o que está acontecendo, quem é este? Ele não entrou no barco com os discípulos, agora já está aqui, os discípulos chegaram sozinhos, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aleluia! Glória a Deus! E no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali. Quer dizer, cadê o outro barco? Né? E eles logo então foram para o outro lado, para Tiberíades, e aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor Jesus ter dado graça. E quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, aleluia, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Sabe, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele sempre nos chama. Ele sempre está pronto, esperando para que nós clamemos a Ele, para que nós possamos entender, aleluia, que sem Ele nada é possível fazer. Aquele povo ficou atônito porque vê um barco partindo. Os discípulos, cadê o mestre? O mestre não está e só tem outro barco. Cadê? E confusão é essa? Mas eles pegaram rapidamente e foram para o outro lado em busca de Jesus. Nós temos que constantemente, todos os dias das nossas vidas, estarmos buscando a Jesus. Porque Ele sempre está de braços abertos para nos receber. E aqui no versículo 25 diz assim, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe, muitas vezes, muitas pessoas, elas vão às igrejas, elas não vão buscar o Jesus. Elas vão atrás de um milagre de Jesus para as suas vidas. Eles vão atrás de sinais, prodígios e maravilhas, esquecendo da comida, do que é a palavra do Senhor. Porque eles vão atrás de bênçãos que muitas vezes nós não temos como entender como é que o Senhor trabalha. Nós precisamos começar a entender que quando nós vamos à casa do Senhor, quando nós vamos ao templo, nós vamos ali buscar, aleluia, uma resposta, mas uma resposta que venha do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Eles viram aquela multidão ali, eles viram aquele milagre, 5 pães e 2 peixinhos. Mas não, eles queriam mais, mas o que Jesus fala assim, olha, a verdade é que vocês estão procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então o nosso intuito, muitas vezes nos nossos dias, nós queremos ficar satisfeitos com aquilo que vai massagear o nosso ego, com aquilo que nos vai massagear a alma.
Nós temos que buscar verdadeiramente a palavra do Senhor, que é o pão da vida. É o pão vivo que cai do céu, assim como o maná todos os dias. O Senhor dava o maná para aquele povo. Porque Ele queria dar todos os dias um pão, um alimento fresquinho. Assim é a palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor que diz que ela se renova a cada manhã. Então não porque eu vou atrás de uma profecia. Se você vai atrás só de profecia, meu irmão, então nós temos que nos converter. Eu vou atrás daquilo que o Mestre tem para a minha vida, daquilo que Jesus tem para mim e para você, que é o pão da vida, que é a palavra que ela é viva, a palavra que ela é eficaz, a palavra que ela nunca volta vazia sem que ela produza efeito para aquilo que ela foi enviada. Aleluia! Então muitas vezes as pessoas elas simplesmente querem receber algo que venha de encontro às necessidades da carne, não do espírito. Glória a Deus. O versículo 27 diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então Deus quer te dar uma comida diferente, uma comida espiritual. Porque a comida que nós ingerimos é simplesmente para manter esse corpo aqui, que é templo do Espírito Santo, para podermos caminhar e sobreviver. Mas nós temos, como está escrito, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então as demais coisas, elas vão ser acrescentadas quando verdadeiramente eu tenho um coração contrito, quando verdadeiramente eu tenho um coração voltado e entendi que com Jesus tudo vai bem, porque Ele é o timoneiro. Porque aqui no versículo 21 diz, então resolveram recebê-lo no barco. Quer dizer, resolveram. Porque quando Ele falou, não temam, eles entenderam que era o mestre que estava caminhando por cima das águas. E muitas vezes o mestre está do meu lado, está do seu lado. E nós não ouvimos porque os nossos ouvidos estão agravados. Não conseguimos mais ter uma audição audível. Aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Então nós temos que trabalhar pela comida, pela palavra que permanece para a vida eterna. Que o Filho do Homem lhes dará. Então Ele vai nos dar. Ele vai complementar. Mas primeiro tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas possam ser acrescentadas. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então nós temos que ter esse selo de aprovação quando nós fazemos a obra. Quando nós obedecemos aquilo que Deus quer. Os discípulos obedeceram, olha, vão para o outro lado, mas chegou a uma certa distância, o vento era contrário, eles remaram, praticamente a noite toda e somente andaram 5 ou 6 quilômetros, segundo a palavra do Senhor. Mas quando o mestre chegou, aleluia, eles adentraram, rabandara subterra, e diz que logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Então eles foram para o Porto Seguro, aonde Jesus falou que tinham que ir. Jesus segurou eles ali, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não andarmos com Ele, nós desviamos, nós perdemos o norte do Espírito. Por isso que Jesus, na palavra, Ele sempre ia adiante das multidões. Ele nunca ia atrás, porque se Jesus for atrás, talvez eu e você venhamos a nos perder. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer? Meu Deus. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que te enviou. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu só tenho que crer. Crer, crer, crer e crer. Somente crer. Não tem outra alternativa. Que quando Ele me enviou, Deus enviou seu Filho amado, para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eles perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e cremos em ti? Que farás? Gente, eles já tinham visto sinais ali atrás. A multiplicação de pães, 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus. Aí eles vêm, olha, os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu.
mas meu Pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, meus amados, você quer sempre desse pão? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Creia somente que quando você estiver no seu barco da sua vida, no oceano do Espírito, deixe Ele ser o timoneiro, não queira colocar as suas mãos, não queira remar contra a maré. Convide Ele para ser o timoneiro, para que o barco possa chegar com tranquilidade ao porto seguro, a qual Ele tem para mim, para você, aleluia. Então, no versículo 35 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então só basta somente crer. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, se você crê em Jesus, nunca vai ter fome, nunca vai ter sede. Porque Ele veio enviado do Pai para nos trazer a paz. Amém? Glória a Deus, para que nós possamos verdadeiramente fazer a vontade do Pai, que é ide e pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra, qual o Senhor colocou no meu coração. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Então busca o Senhor. Deixe Ele ser o timoneiro da sua vida, das nossas vidas, para que nós possamos chegar a um porto seguro no barco, navegando no oceano do Espírito Santo. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.